Boa noite a todos. Peço que os irmãos se coloquem de pé para nos dedicarmos ao Senhor em oração, iniciando esse culto. Gostaria de pedir que o pastor estivesse orando, iniciando. Oremos, irmãos, que a graça do Senhor e o amor do Pai estejam conosco. Senhor, nós te adoramos e estamos reunidos aqui para te louvar, para engrandecer o teu nome. Obrigado por aqueles que já chegaram, apressa os passos daqueles que ainda estão para vir, dá a disciplina, Senhor, dá a dedicação a cada um, para que possamos sempre juntos estarmos louvando ao teu nome. Que tu fale ao nosso coração no dia de hoje, que nós possamos ouvir a tua voz, possamos também entoar louvores a ti, glorificando o teu nome, pois tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Cuida de nós, perdoa os nossos pecados. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Amém. Vamos iniciar cantando com comunhão e adoração, com muita alegria nesse domingo. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus desejou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, o nosso louvor. A igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor,
o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Diz essa leitura, depois nós vamos aos nossos dízimos e ofertas e vamos então à mensagem. Diz o texto: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e não vos desanimais. Amém? Que nós não nos cansemos e nem desanimemos de servir ao Senhor, de estar na presença dEle, buscando ao Senhor. De quem é esse cachorro? Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Queridos, vamos então nesse momento louvar a Deus e entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor e dedicando esse momento ao Senhor com alegria. Vamos louvar. Convido os irmãos a nos colocarmos de pé para adorarmos ao nosso Deus, continuarmos esse momento. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar
de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. A tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei na tua palavra. Me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Nesse momento dedicamos as nossas vidas, dedicamos a Tua igreja, Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Dedicamos essas ofertas que foram depositadas, Pai, que seja para o engrandecimento da Tua obra. Nos dá a direção, nos dá a sabedoria em tudo que formos fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, graça e paz a todos, que a graça do Senhor esteja abençoando você nessa noite. Nós vamos continuar no livro de Efésios, estamos já do meio para o final, e hoje nós vamos ver do verso 17 até o verso 32 do capítulo 4. Então, capítulo 4, do 17 até o 32. Eu normalmente faço a leitura e depois volto para fazer a explicação do texto, a pregação da palavra, mas hoje eu vou seguir adiante, vamos orar e vamos analisando o texto, porque assim a gente ganha tempo, porque é um texto longo, mas precisa ser pregado de uma só vez. Então vamos orar e pedir a graça de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de pregar a Tua palavra e agradecemos também pela oportunidade de ouvi-la. Pai, como é precioso poder ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Que Teu Espírito nos dirija, nos instrua, nos fortaleça e nos dê, Senhor, direção, para que a Tua graça maravilhosa, o Teu amor tremendo se manifeste sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela vida de cada irmão. Te agradecemos pela vida daqueles, Pai, que têm feito parte deste corpo e daqueles que estão se achegando e também fazendo parte. Te agradecemos e louvamos a Deus por tudo que Tu tem feito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Muito bem, nosso texto de Efésios, capítulo 4, hoje nós vamos tratar sobre o que precisamos fazer e o que precisamos abandonar.
No capítulo 4, Paulo foi instruindo algumas coisas e falando a respeito da unidade da igreja, da unidade da fé, da unidade de Deus. E do versículo 11 até o versículo 16, ele dá a estrutura da igreja, ele dá como a igreja deve trabalhar. Nós explicamos isso na semana passada. Ele dá os alvos que a igreja tem que ter como fábrica de novos pessoas que sejam semelhantes a Jesus, né? Ela trabalha para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É assim que nós medimos se estamos fazendo o papel que o Senhor nos chamou para fazer, é levar pessoas das trevas até se tornarem cada vez mais parecidas com Jesus. Esse é o papel da igreja. Então, essa é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade de quem ensina, de quem prega, de quem instrui, de quem ensina a escola bíblica, de quem ensina as crianças. É a responsabilidade de pegar essas crianças, pegar esses adultos, instruí-los, mostrar o amor de Cristo, fazê-los entender a salvação e levá-los a um crescimento a ponto de, na sua maturidade, eles agirem como Jesus agiria em cada um dos papéis que você desempenha na sociedade, sendo trabalhador, sendo qualquer que seja o seu trabalho, o Senhor quer que você haja como Ele agiria. Esse é o papel da igreja. E aí, quando chega no verso 17, Paulo então começa a chamar os cristãos a abandonarem algumas coisas e começarem a viver na luz. Eles precisam de mudança, de forma de agir. Por isso ele diz, logo no verso 17, ele diz o seguinte: portanto, digo isso e testifico no Senhor. Ele diz o que ele falou antes. Ele diz, olha, por causa de tudo isso, que eu testifico no Senhor, que eu testifico na presença de Deus. Obrigado, filho. Para que vocês não andem mais como andam os outros gentios. Ele está escrevendo para gentios. Os efésios eram gentios. Mas ele está dizendo então que eles não deveriam mais andar como os colegas compatriotas gentios na vaidade do seu pensamento. A primeira parte, Paulo então vai dizer que deveria ser abandonado. A prática cristã deve abandonar a vaidade de pensamento. E aí você fica se perguntando, mas o que história é essa de vaidade de pensamento? A palavra vaidade, no original, no hebraico, palavra que nós traduzimos por vaidade, ela lá, sempre que aparece vaidade, lá está aparecendo a seguinte palavra: brisa. Vento breve que passa. Então a ideia de vaidade é tudo que passa, traz algum refrigério e depois vai embora. Por isso, quando Salomão escreve, ele vai já no auge da sua idade, no auge da sua sabedoria, ele começa a dizer que tudo é vaidade. Ele diz que trabalhar demais é vaidade, que estudar demais é vaidade, que conhecer tudo é vaidade. Ele diz que construir e fazer grandes obras é vaidade. Ele diz que a juventude é vaidade. Ele diz que ter muitas mulheres é vaidade. Ou seja, a ideia é que tudo que você alcança em algum momento da sua vida vai passar. E vai passar. Tudo aquilo que trouxe algum tipo de benefício, de prazer, um dia vai passar. E você não terá mais. A nossa juventude, eu só pude ter 20 anos durante um ano da minha vida. E passou. Assim como eu cheguei aos 50 e já passei dele. E passou. E assim nós vamos passando. Essa é a ideia de vaidade. Então, quando Paulo está dizendo para os gentios que eles não devem, para os efésios, que eles não devem mais andar como andam os gentios na vaidade dos pensamentos, dos seus pensamentos, é a ideia de que eles não estejam mais com pensamentos que sejam passageiros.
Sabe, a vida de muita gente é dominada por pensamentos passageiros, pelo desejo de ter a próxima coisa para que traga satisfação. E aí ele trabalha para que possa ter a próxima coisa e assim satisfazer mais um pouco a sua alma. Esse tipo de vida em que você sempre está correndo atrás de algum objetivo lá na frente para que ele possa satisfazer a tua alma e dar algum refrigério é chamado de correr atrás do vento. Então quer dizer que a gente não tem que realizar nada? Não, não é isso. Ele mostra, e o Senhor nos mostra isso, que toda obra que nós façamos, tudo aquilo que nós vamos realizar, deve ser realizado como para o Senhor. Ou seja, todo trabalho que nós realizarmos deve ser realizado para que o trabalho glorifique a Deus, para que ele torne Deus glorificado em nossa vida. Então, quando trabalhamos, quando ganhamos dinheiro, quando fazemos grandes obras, tudo que nós fazemos deve servir para um propósito, que ao final Deus seja glorificado. Quando resolvemos fazer uma obra, nós contratamos pessoas e pagamos essas pessoas de forma correta. Essas pessoas acabam glorificando a Deus pela vida daqueles que os contrataram, principalmente se aqueles que os contrataram estão demonstrando isso. Estão demonstrando justiça, estão demonstrando retidão. Então eles agradecem a Deus pela vida daqueles que estão os contratando. Então a ideia que Paulo está dizendo para os gentios de Efésios é que eles não devem mais andar como eles andavam antigamente, correndo atrás do carro. O carro para, vocês sabem do que eu estou falando, né? O cachorro. O carro para e o cachorro para também. Porque a diversão dele, o ideal dele é correr e latir atrás de um alvo que ele não pode alcançar. Quando nós procuramos satisfação simples e pura nesse mundo, ela sempre será vaidade, ou seja, ela sempre será passageira. Você consegue um carro novo, você consegue uma casa nova, você consegue um emprego novo, e passa algum tempo, você já começa a perceber que tem algumas coisas que você gostaria mais e que aquilo já não está trazendo mais a mesma satisfação. Como uma criança que brinca com um brinquedo novo e depois ela joga de lado porque tem um mais novo ainda. Então Paulo está dizendo, eu testifico isso para vocês. Eu quero pedir para vocês que vocês não andem mais como gentios na vaidade do vosso entendimento. E aí ele dá uma descrição de como um gentio, isso quer dizer como alguém incrédulo, como alguém que não conhece a Deus, vive. Versículo 18, olha aí. Capítulo 4, versículo 18 de Efésios. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, os gentios têm esse comportamento. Eles andam na vaidade dos pensamentos, ou seja, eles estão sempre correndo atrás do vento. Estão sempre obscurecidos em seus entendimentos, ou seja, eles veem as coisas e não conseguem compreender as coisas ao redor, não conseguem compreender para onde o mundo está caminhando, para onde a sua vida está caminhando, para onde os seus atos estão o levando. Ele não consegue perceber quais são as escolhas que o levaram aos sofrimentos que ele está tendo. Ele simplesmente está obscurecido do entendimento. Por que está tudo isso acontecendo? Ele ainda pergunta, meu Deus, por que está tudo isso acontecendo? Quando toda a sua vida foi um rastro de plantar vento. E agora ele colhe tempestade. Então, Paulo está dizendo, os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, têm pensamentos vaidosos, passageiros, buscam satisfação em coisas passageiras, acumulam, como disse Jesus, tesouros na terra. E ele diz, não busquem tesouros na terra, busquem tesouros no céu, onde a ferrugem não come, a traça não corrói, nem o ladrão rouba. Então, não andem obscurecidos de entendimento, e também não andem separados da vida de Deus.
E essa separação vem pela ignorância que há neles. É tão terrível quando a gente vê as pessoas. Essa semana eu estive no HTO, no Hospital de Traumatologia, lá com meu pai. Ele está fazendo tratamento para o joelho. E a quantidade de gente que a gente vê lá de perna quebrada, por exemplo, um acidente de moto, é terrível. E eu estava conversando com um rapaz e ele me dizendo que a perna dele está há 2 anos com ferros na perna. Tinha outro lá há 4 anos com ferros na perna. E ele dizendo que este que estava lá, foi um choque de 2 motos, em que o motorista, o piloto da outra moto, estava bêbado e sem luz. E eles colidiram de frente. Ele estava na garupa e o outro tinha 2 na garupa, né? Ele numa garupa e outra pessoa na garupa. Só os garupas sobreviveram. Os 2 motoristas, os 2 pilotos das motos morreram imediatamente. E aí você fica pensando, como é que alguém faz a loucura dessa de dirigir embriagado uma moto sem luz? E aí a gente fica pensando, que ignorância é essa? De saber que a vida é tão pequena, tão fraca, tão passageira, e eu ainda me coloco no risco de perdê-la. E sem saber para onde eu vou, e alguns dizem, morreu, acabou. Está sofrendo muito, então vou dar um tiro na cabeça que assim acaba com tudo. E aí se esquece que o sofrimento pós-morte sem Cristo é inigualável, é eterno, é desesperador. Então não há oportunidade que se acabe com a morte se não houver Jesus na causa. Mas pela ignorância de muitos, dizem, é melhor morrer. Ainda dizem, está descansando. Sem Jesus, ninguém descansará. Separados da vida, esses homens, no versículo 18, diz que eles estão separados da vida, estão separados pela ignorância e pela dureza do coração. Veja o que diz no verso 18, finalzinho. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Além de serem ignorantes, são duros, ou seja, não querem entender. Sabe quando você começa a explicar alguma coisa para alguém e essa pessoa não entende, aí ela começa a explicar com toda a calma. Ela diz, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber disso. Eu não quero ouvir disso. Eu não quero saber dessa história. Eu prefiro ficar ignorante. Ou seja, além de não conhecer o destino próprio, ainda o seu coração é tão duro que ele não quer ouvir, não quer advertência, não quer saber as possibilidades que a sua vida o levará. Essa é o povo gentil, que Paulo está dizendo, não andem como esse povo. Então, mudem procedimento. Então, ser cristão é mudar de pensamento, mudar de procedimento. Continuando, o texto diz no versículo 19: ainda falando dos gentios, tendo se tornado insensíveis, e aqui é algo sério, queridos. A ignorância e a dureza do coração gera insensibilidade, a incapacidade de perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então ele vai dizer, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometer toda sorte de impureza. Então, aqui é uma cascata de causa e efeito que vai levando a um decréscimo, a ladeira abaixo, até o fundo do poço em que o homem pode chegar. O homem se torna vaidoso em seu pensamento, ele se obscurece em seu entendimento, ele passa a ser separado da vida de Deus, por causa da ignorância que ele tem com relação à sua própria finitude e o destino que está reservado para aqueles que não conhecem a Deus, por causa da dureza do seu coração que resiste à verdade e que não quer ouvir os fatos, tornam-se insensíveis. Ele torna a si mesmo insensível, ele se anestesia diante daquilo.
É como o homem que, por causa do sofrimento, ele bebe e fuma e tenta ainda mais esquecer o sofrimento, trazendo mais sofrimento com a dependência, com a degradação e com a destruição de si mesmo. Separado da vida de Deus, pela dureza do seu coração, ele vai se tornando insensível, e aí pela insensibilidade, ele precisa cada vez mais consumir algo que possa lhe fazer sentir-se vivo. E aí você entende, por exemplo, por que alguém que começa, por exemplo, no álcool e depois entra na maconha, e ele vai afundando cada vez mais, porque ele precisa de algo que seja mais forte, para que ele possa sentir, porque o barato anterior não está mais capaz de lhe dar o mesmo sentido. E ele vai se afundando numa droga cada vez pesada, porque ele precisa sentir, mas aquilo também vai anestesiando a sua capacidade de sentir. E cada vez mais ele desce fundo na dependência, na autodestruição. Então Paulo está dizendo, não faça isso. Não façam isso, porque os gentios, eles se tornam insensíveis e se tornam a depravação, que é a falta de limite moral, para com avidez, ou seja, como se estivesse com muita fome, cometer toda sorte de impureza, ou seja, ele vai descendo moralmente, vai descendo em se tornar ser humano, e cada vez mais se torna animal. Cada vez ele se comporta como um animal, sem noção do que está fazendo. E aí, quando ele chega nesse ponto, ao fundo do poço, a dizer isso, olha, vocês não são assim. Veja o que diz o verso 20. Vós, porém, não aprendestes assim. Ou seja, vocês, gentios, que são de Éfeso, vocês, gentios, que são da Igreja Batista em Coeb, vocês não estão aprendendo assim. Vocês não estão aprendendo esse tipo de comportamento com Cristo. É interessante porque existe alguns crentes que, não sei se dá para chamar de crente, mas pessoas que precisam cada vez mais de uma experiência mais sobrenatural com Deus. E aí elas ficam procurando sensações. Elas precisam de um ambiente ou de uma novidade sempre. Então, se naquela igreja ele não consegue mais sentir um êxtase, uma novidade, ele precisa procurar um novo lugar que ele possa trazer essa novidade. E aí ele vive como se fosse um drogado, só que de experiências de êxtase, experiências espirituais que muitas vezes não tem nada a ver com Deus, mas estão mais ligadas ao engano da alma. Então, a gente não aprende isso com Cristo. O que nós aprendemos com Cristo está lá nas suas palavras, nos seus ensinos. Cristo não ensina, por exemplo, ninguém sair correndo e cair no chão e rolar, dizendo que está cheio do Espírito. Mas o fato é que pessoas precisam se sentir espiritualmente conectadas, e aí procuram a droga espiritual mais alta, mais forte, mais potente. É o tipo de coisa que vai acontecer aqui. Ele diz, se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E aqui é interessante. Olha, vocês foram ensinados em Cristo. Vocês foram ensinados por Cristo e em Cristo. Vocês ouviram e nele foram ensinados. Ou seja, estão dentro dele, ensinados nele, conforme a verdade que está em Jesus. E aí ele diz o que é que deve ser feito com o meu passado. Quanto ao seu trato passado, quer dizer, quanto à sua forma de tratar, na sua forma de se comportar no passado, na forma que você vivia no passado, você deve se despojar do velho homem. Despojar é de despojo, e despojo era aquilo que acontecia quando os derrotados eram
se fazia aquela limpeza nos derrotados, ou seja, se verificava os bolsos, se tirava os tesouros, se tirava as espadas, se tirava as armas, e os corpos iam ficando amontoados, em que o vitorioso despojava o derrotado. E o que ele está dizendo é: se livrem do seu velho homem, se livrem da sua velha prática, se livrem dos seus velhos ideais, se livrem dos seus velhos procedimentos, se livrem do seu velho comportamento. Não se comporte como você comportava-se antes. Quanto ao trato passado, vocês devem se despojar do velho homem, porque esse velho homem se corrompe pela concupiscência do engano, e concupiscência quer dizer desejo desenfreado. Então, se o desejo desenfreado domina você, você precisa se despojar disso. Você precisa se despojar desse velho homem, dessas velhas práticas. Porque essas velhas práticas produzem engano no coração. Quando ele então chega ao versículo 23, ele então diz qual deve ser o procedimento. Qual deve ser o procedimento que vocês devem tomar? Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E aqui corrobora com o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos deixeis moldar por esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é mudança de mente, mudança de coração, mudança de procedimento. Então o velho homem, se livre dele, se despoje dele, deixe ele ir para lá e se renove no espírito desse entendimento, da forma de entender, ou seja, os padrões que você tinha, os pensamentos que você tinha, as coisas que você entendia antes, vá jogando fora e coloque o que é novo, o que vem da palavra de Deus para você. Troque o seu entendimento anterior pelo entendimento de Cristo. E ele completa isso com o versículo 24. Ele diz: e vos revistais do novo homem. A ideia de revestir é a mesma ideia de vestir-se. Vestir a roupa. Vestir a roupa de um novo homem. Vestir a aparência. E a ideia não é só simplesmente uma roupa que veste o exterior, mas é uma roupa que muda a minha aparência. É como se eu estivesse devendo me vestir da imagem de Cristo. Ou seja, eu tiro o velho Roberval e visto um Roberval que seja parecido com Jesus. É isso que Paulo está dizendo para os Efésios. Vos revistais do novo homem, segundo Deus, que segundo Deus é criado. Ou seja, lembra que Jesus, quando fala para Nicodemos, lá em João 3, Nicodemos chega para ele à noite e Nicodemos diz assim para Jesus: bom mestre, eu sei que o senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o senhor faz se não vier de Deus. E Jesus se volta para Nicodemos e diz: Nicodemos, te digo, olha, ninguém pode nascer, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Nicodemos pergunta: como nascer de novo? Tem que entrar no ventre da minha mãe novamente? Ele diz: se não nascer da água e do Espírito, você não nascerá de novo, você não entrará no reino de Deus. E nascer do Espírito é nascer do Espírito de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui é que eu devo me revestir do novo homem, que é criado, só pode ser criado por Deus na sua vida. Então o novo homem não é obra sua, nem minha. Então você diz assim: pastor, eu acho que eu nunca vou conseguir viver assim. Eu sou muito errado, eu nunca vou conseguir ser melhor. Eu nunca vou conseguir ter uma vida diferente, porque eu tenho uma história terrível, eu tenho uma vida terrível, as coisas que eu fiz, que eu vivi.
marcaram a minha vida. Lembre-se, quem produz o novo homem é Deus. É Deus que produz o novo homem, que é criado. É como se Ele estivesse novamente moldando você no Éden e soprando sobre você os fôlegos de vida. Então o que Ele está dizendo? Vos revistais, tomem esse novo homem, se vista dele, porque ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, o nosso padrão anterior, sem Cristo, é injustiça e mentira. Todos nós, sem exceção. Por isso todos estavam perdidos, todos estavam longe da glória de Deus e todos estavam condenados à perdição eterna. Mas agora em Cristo somos novas criaturas, como Paulo diz em Romanos. Então, 24 ele diz: vos revistam do novo homem, que é vos renoveis do 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, quando Deus está criando você, quando você tem um encontro com Jesus, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, agora Ele está criando em você um novo homem que deve ser cada vez mais justo e cada vez mais santo. Então, deixando o velho homem impuro, se revestindo do novo homem que foi criado por Deus, que não é obra minha, é criação divina, e agora cada vez mais entendendo que os meus padrões devem ser padrões de justiça, e o meu comportamento deve ser um comportamento santo. Ele continua agora explicando como é esse comportamento santo e comportamento de justiça verdadeira. Versículo 25: pelo que deixai a mentira. Ou seja, quando eu minto, eu não estou sendo verdadeiramente justo e nem santo. Mas eu devo deixar a mentira. E como é difícil deixar a mentira? Sabe por quê? Porque há momentos em que nós achamos que a mentira é a forma mais fácil de amenizar as coisas ou resolver os problemas. E o nosso coração então tende para dizer, quando não conseguimos dizer algo, ou quando queremos esconder algo, ou quando não sabemos como encarar algo, é mais fácil mentir. É mais fácil não admitir que erramos. E aí contamos pequenas mentiras. Eu esqueci, não deu tempo, não fez isso, quando de fato nós procrastinamos, não tivemos compromisso, não fizemos o que era devido. Aí inventamos uma mentirinha, que é para não mostrar quem somos, que fomos irresponsáveis. Então ele vai dizer: deixe a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. E ele diz o motivo que nós devemos falar a verdade uns para os outros: porque nós somos membros uns dos outros. Ou seja, eu não posso mentir para a minha mão. Minha mão faz parte do meu corpo. Eu não posso dizer para a minha mão está tudo bem se o meu corpo está todo trêmulo e febril. Então a ideia aqui é novo procedimento. Já que você é uma nova criatura, criada em justiça e santidade, abandone a mentira e fale a verdade, mesmo que seja difícil. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. O motivo é que nós somos membros uns dos outros. Continua no procedimento de um novo homem: irai-vos. E aí a gente fica pensando: mas eu posso me irar? É claro, você é ser humano e Deus criou você com a capacidade de se irar. Ira é um sentimento natural com a injustiça, com as coisas erradas. Nós não somos baratas, não vamos ser sangue frio. Nós vamos ter os momentos de ira porque nós vemos a injustiça, nós vemos os erros, nós vemos as coisas que nós não planejamos acontecer e às vezes a responsabilidade de alguém que nós atribuímos a responsabilidade. Eu posso me irar, mas o que eu não posso fazer, porque eu me irei, não me é dada carta branca para pecar. Então ele vai dizer: irai-vos, mas não pequeis.
Ou seja, você pode ter sentimentos de ira, você pode ficar irritado, mas você não deve fazer disso um trampolim para o pecado ou como uma desculpa, eu estava irado. Deus vai continuar considerando como pecado. Então ele está dizendo para o novo homem, pode até se irar, você pode até ficar chateado, pode se irar quando alguma coisa não estiver certa, mas não peque. Isso não é uma desculpa para o pecado. E aí ele continua falando a respeito disso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, nesse momento, quando ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, o que ele quer dizer é, se você se irou e não pecou, ok, beleza. Eu vou continuar irado então, já que eu não pequei. Eu estou irado por dentro, mas eu não pequei. Agora ele diz, bem, você vai se irar, mas você não deve permitir que essa ira continue no seu coração. Você deve trabalhar para que a ira que vem ao seu coração seja diluída, seja apagada. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, se você continuar irado com alguém, porque alguém falhou com você e você continua irado por muito tempo, você deixa o sol se pôr sobre a sua ira, acontece o que Paulo diz aí no versículo 27. E o que é que ele diz aí no versículo 27, gente? Ou seja, se eu permito que a ira com quem me decepcionou fique sendo alimentada, e eu fico lembrando do sofrimento que me impuseram, de toda a dor que fizeram, com as traições que me fizeram, e eu me mantive quieto, eu me tive calmo, eu não pequei, eu não fui lá, não enchi a cara de bolacha do outro, não xinguei, não levantei falso testemunho, não tentei matar o outro, eu me mantive calmo, mas aí eu fico, sempre que eu olho para a pessoa, miserável. E aquela ira continua sendo produzida, trabalhada. O que é que estará acontecendo nesse momento? Eu estou abrindo uma brecha na minha vida para que o diabo se instale. E os pensamentos malignos que ele lança se estabeleçam. Por isso ele está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Porque quando eu me mantenho irado com algo, o que vai acontecer é que o diabo, que ama esse tipo de sentimento por muito tempo, ele começa a dizer o seguinte para você: vem cá, tu não vai fazer nada, não aconteceu nada com ele, tu está esperando na justiça de Deus. Olha, ele continua solta, ele não sofreu nada ainda. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai deixar por isso mesmo? Tu não vai dar nenhum peteleco, tu não vai fazer nada, tu não vai dar um jeito de prejudicar para que ela sofra também, tu não vai ficar remoendo no teu coração, desejando que a outra pessoa morra, tu não vai fazer nada disso. Quem tu é? Tu não é homem? É o tipo de pensamento que o diabo vai lançando no coração do homem. Para quê? Porque o diabo quer que você peque. E que com o pecado venha destruição sobre a sua vida. Então o que ele está dizendo? Não se ponha o sol sobre a sua ira e não dê lugar ao diabo. Continuando, ele diz no verso 28. Aquele que furtava, e agora ele vai fazer uma série de colocações do que deve ser abandonado e como deve ser um novo padrão. Ele fala, aquele que furtava, não furte mais. Antes faça o quê? Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Quem furta é aquele que pega um relógio sem que eu veja e leva embora e vai vender para usar droga. Ele tira de alguém que tem a propriedade sobre o bem. É esse que furta. Aí ele diz, esse que furta, que agora é nova criatura, deve fazer o seguinte: em vez de você ficar tirando dos outros, levando dos outros o que não é seu, agora você vai entregar
generosamente, com amor, para aqueles que precisam, o fruto do seu trabalho. Então agora, antes você furtava e roubava e causava dano no outro, agora você vai trabalhar e vai olhar ao redor aqueles que estão necessitados e vai procurar um meio de ajudá-los, de fortalecê-los, de fazer com que eles saiam daquela situação. Então o trabalho agora é, vem, você era ladrão, agora você vai ser um trabalhador honesto, generoso, que vai ajudar aqueles que precisam da sua ajuda. Isso é ser nova criatura. Isso é ser alguém nascido em Cristo. Então, não furte mais, ou seja, abandone a prática e agora trabalhe. E aí ele usa a ideia de trabalhar com as próprias mãos, é a ideia de você mesmo que está trabalhando, fazendo o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Continuando nos procedimentos do novo homem, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Então, o outro processo, o outro padrão é: você que falava besteira, você que falava só água, como diz a gíria, você que não fala coisa nenhuma, você que a tua boca era uma boca torpe, era uma boca que só falava porcaria, agora você vai fechar a sua boquinha quando vier o desejo de falar besteira, porcaria, coisa que não vai edificar ninguém, falar mal do outro, falar piadas imorais. Agora você vai fechar a sua boca quando isso vier, e o que você vai trabalhar no seu coração é para que quando a sua boca falar, você esteja falando, esteja proferindo palavras que edifiquem ao outro, conforme a necessidade. Aqui é mais interessante ainda. Então ele diz, não é simplesmente falar o que é bom, mas é o falar o que é bom segundo a necessidade do momento, segundo a necessidade daquele momento. Então, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, ou seja, conforme a pessoa precisa, para que beneficie aos que ouvem. Então, o novo padrão não é sair falando tudo que vem no coração. Lembre-se que a boca fala do que o coração está cheio. Então, agora o meu coração deve estar cheio de quê? De amor da palavra de Deus. E aí, quando isso estiver cheio aqui no meu coração, a minha boca vai proferir o quê? Amor e palavra de Deus, e não torpeza e disse coisas erradas. Então ele está falando isso, e aí ele vai, no versículo 30, ele vai dizer uma coisa interessante: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então agora ele diz para que no nosso processo, para os Efésios, o nosso processo é que agora não devemos entristecer o Espírito. Entristecer o Espírito é não ouvir a voz dele no nosso coração. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual ele vai lembrar: vocês foram selados para o dia da redenção. Então imagine no grande dia, no dia em que você vai estar passando num corredor. E lá na frente tem o juiz. E lá na frente tem a sua ficha. Toda a ficha de sua vida. Todos os efeitos, todas as palavras, todos os procedimentos. E aí, depois que você passa pelo juiz, tem dois destinos. Tem um que tem um caldeirão, é o lago de fogo ardente, e o outro é a Nova Jerusalém. E o Senhor, de braços abertos, chamando os seus filhos para entrar e estar com ele. E aí você vai seguindo, e lá nessa fila tem alguns que foram selados
com o Espírito Santo, que significa que essa pessoa foi comprada pelo sangue de Jesus, que essa pessoa creu no Senhor Jesus, que a sua fé no Senhor Jesus o salvou, e através dessa salvação ele teve o selo que não pode ser quebrado, que não pode ser tirado, o selo inconfundível da presença de Deus e do Espírito Santo que sela todo aquele que nele crê. E há outros que não estão selados pelo Espírito Santo, mas estão selados pelo anticristo, estão selados como filhos da desobediência. E nessa fila em que toda a humanidade vai passar, uns entrarão à direita, uns entrarão à esquerda e outros entrarão à direita. Uns entrarão para a vida eterna porque foram selados com o Espírito Santo, e outros entrarão para a eternidade, a eterna perdição, sem Deus, sem Cristo. E agora você está nessa fila e você teve um encontro com Cristo, e quando os seus pecados são lidos diante de todos os dias, todos os seus pecados cometidos, a lista interminável de pecados, quando o diabo olha para você e diz, ele é culpado, o Senhor mostrará o selo que estará sobre você, dizendo, mas ele foi comprado pelo meu sangue, e ele foi purificado de todo pecado, e agora já não há mais condenação, porque ele está em Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo, não entristeçam o Espírito, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia que você vai estar na fila, é o dia que vai acontecer o juízo final, e todos passarão na fila, e uns cairão no lago de fogo, e outros entrarão para a vida eterna com Cristo, simplesmente porque uns creram, e outros não creram, outros endureceram o seu coração, deixaram que a dureza do seu coração os impedisse de ouvir a Deus, e se dobrar os joelhos. E todos esses que cairão para o lago de fogo, não cairão antes que dobrem o joelho diante do Senhor e dizendo que Ele é Deus. Mas será tarde demais. O fato é que Paulo está dizendo, você não deve entristecer o Espírito com o qual você foi selado para o dia da redenção. Livrem-se, e aqui é uma dica para que tenhamos vida saudável. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura. O que é amargura? É a ira que passou, o dia. A ira que ficou lá. E você começou a acariciar aquela ira e dizer, deixa eu te alimentar para você ficar grande. É como, eu lembro de quem foi, uma irmã que disse que achou no guarda-roupa dela um ninho de rato. E aí ela olhou aqueles ratinhos tão bonitinhos, e ela botou dentro de uma caixa de sapato e começou a alimentar os ratinhos, alimentando a praga, alimentando aqueles que destroem, que trazem doenças. A ideia é, livrem-se de toda amargura, ou seja, a ira que não foi curada, que não foi dissipada, que você não deixou para lá, ela vai se tornar amargura. Sabe por quê? Amargo é o coração daquele que sofreu, não conseguiu perdoar e que cultiva o desejo de vingança e não vai nem para frente nem para trás, está amargurado de vida, amargurado de coração. Por isso, deixem a amargura, deixem a ira, deixem a cólera, e a cólera é a ira que se torna violenta. Eu estou irado, agora o meu desejo é de destruir, de massacrar, de fazer sofrer. Deixe a cólera, deixe a gritaria. Por isso não é normal se na casa de um cristão
a família vive gritando uns com os outros. Se o trato dentro de casa é de gritaria, tem alguma coisa errada. Deixe toda a gritaria. Não pode haver numa família cristã esse tipo de procedimento em que a gritaria, quem grita mais alto é quem vai dominar, quem grita mais alto é quem vai mostrar que tem razão. Cristão não deve lutar para se sobrepor ao outro, mas sim para servir ao outro. Então, livre-se de amargura, livre-se da ira, livre-se da cólera, livre-se de toda gritaria, livre-se da blasfêmia, e a blasfêmia é começar a reclamar de Deus. Reclamar de Deus, reclamar do que Deus faz, reclamar de quem é Deus, reclamar das obras de Deus, reclamar de quem é o Senhor. Blasfemar é ficar reclamando, murmurando a respeito de Deus. Deus não me percebe, Deus não me ouve, Deus nunca vai me ajudar, Deus nunca fez nada por mim, Deus não me ama. É blasfêmia quando alguém diz que Deus não me ama. Porque Deus ama o homem a tal maneira que dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não existe maior amor do que o amor de Deus. E quando dizemos que Deus não ama, Deus não nos ama, estamos blasfemando contra Ele. E também livre-se de toda malícia, pensamentos malignos, maldosos, pensamentos com segundas e terceiras intenções, procedimentos mal intencionados. Livre-se disso. Qual deve ser o procedimento então? O versículo 32 ele finaliza: antes sedes uns para com os outros. E ele faz uma lista. Ele disse: evitem a amargura, agora sejam benignos, ou seja, bondosos, capacidade de fazer o bem ao outro. Sejam compassivos. O que é uma pessoa compassiva? Alguém paciente com o outro. A gente precisa ter paciência com os irmãos? Demais. Demais. Precisamos ter paciência na igreja? Demais. Porque nós somos diferentes, temos naturezas diferentes, nascemos em famílias diferentes, tivemos práticas diferentes, aprendemos coisas diferentes, e vamos nos reunir agora como família de Deus, vamos nos encontrar para conversar, para comer juntos, vamos ter relacionamentos, e nós vamos perceber que o outro não é aquela Coca-Cola toda. Que o outro não é essas Brastempes. Né? Ou seja, que a pessoa não é aquilo que você esperava que ela fosse. A pessoa entra, é tão interessante, quando a gente entra na igreja, a gente olha assim, parece que todo mundo é excepcional. Cara, está todo mundo na igreja, essa é a ideia quando a gente entra na igreja a primeira vez. Aqui parece que todo mundo é santo. E aí a gente começa a conviver, começa a perceber que alguns têm um mau cheiro. Não é um mau cheiro físico, mas é um mau cheiro nas práticas, nos pensamentos. Alguns são mesquinhos ainda, alguns reclamam ainda, alguns murmuram ainda, alguns têm dificuldade de entender, alguns têm dificuldade de amar. Então sejam compassivos, seja paciente uns com os outros. E nessa compassividade, perdoem uns aos outros. Ou seja, além de ter passos compassados no relacionamento com o outro, quando alguém pisar no meu calo, quando alguém me ofender, o que é que eu devo fazer? Pisar o pé de novo? Dar o troco? Não. Perdoar uns aos outros. E aí ele fecha esse argumento dizendo o seguinte, lembrando o seguinte: façam como o Pai de vocês fez. Façam exatamente, perdoem exatamente, assim como o Pai de vocês perdoou vocês, em Cristo Jesus. E aí a gente tem
Uma questão bem interessante na questão do perdão. Eu vou perdoar se ela vir me pedir perdão. Se ela não vir me pedir perdão, eu não sou obrigado a perdoar. Será que é assim que o Senhor nos perdoou? Em Cristo? 2000 anos atrás, antes do meu tataravô nascer, Jesus veio ao mundo para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado, já provendo a salvação para quem nem havia sido gerado ainda, entregando o filho e dizendo: olha, aqui está o meu filho, ele já morreu na cruz e você precisa apenas crer no que ele fez. Não estou requerendo que você agora me peça perdão. Eu quero apenas que você creia. Eu sei que quando você crê, que você entender, que você compreender a gravidade do seu pecado, dos seus pecados no passado, você vai sempre lembrar, quando lembrar de algum, vai dizer: Senhor, ô Senhor, tem misericórdia, porque eu lembrei de alguma coisa que eu fiz, e como foi triste isso, como eu fiz de forma errada, como eu machuquei, como eu me aproveitei, como eu falei coisas terríveis. Senhor, me perdoa. E você vai passar a tua vida toda lembrando de coisas e dizendo: Senhor, olha, mais uma que eu lembrei agora, me perdoa. Mas já está provido o perdão em Cristo Jesus. O Senhor apenas vai te lembrar de vez em quando, através do Espírito Santo, quando você estiver lendo a palavra, ou quando alguma coisa acontecer, diz: eu também já fiz isso, eu também já fui assim. Por isso ele está dizendo agora: perdoe uns aos outros, como também Deus perdoou vocês. Então aqui o perdão é: não espere que alguém peça perdão a você. Não espere que alguém se arrependa do que fez a você. Perdoe agora, porque o Senhor perdoou você antes de você cometer. Ele já proveu o perdão para mim e para você. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, perdoe também. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Vamos orar, agradecer a Deus por isso, pela sua palavra. O capítulo 5 vai continuar falando a respeito de novo procedimento do novo cristão, do novo homem em Cristo Jesus. Mas a gente fica para a próxima semana. Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, Tu sabes a nossa vida, sabes as nossas lutas, as nossas dores, o nosso caminho. Tu sabes cada passo, cada palavra, cada pensamento não te é escondido. Tu sabes o que nós vivemos durante toda essa semana. Todos os momentos em que a ira, que a raiva, que alguma amargura penetrou o nosso coração. Senhor, nós queremos agora lançar tudo isso fora em nome de Jesus. Nós queremos derramar diante de Ti, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, e dizer: Senhor, perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós estivemos irados. Nós proferimos palavras torpes, nós fomos egoístas, malignos, nós não trouxemos palavras de edificação, nós ridicularizamos, nós fizemos chacota das pessoas, nós desprezamos as pessoas, nós falamos coisas que não convinham. Senhor, nós tivemos pensamentos maliciosos, nós tivemos procedimentos maliciosos, nós tivemos olhares maliciosos. Senhor, no nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, porque sabemos que Tu nos perdoou. Agora nos ajuda a também perdoar. Nos ajuda também a entregar para Ti a justiça e descansar nos Teus braços. Senhor, como andávamos no mundo, segundo a vaidade dos pensamentos. Mas agora nós queremos andar segundo os Teus pensamentos, segundo a Tua vontade, segundo o Teu desejo, segundo os Teus preceitos. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Olha por nós. Agradecemos pelo Teu grande amor e pela transformação que há em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome eternamente. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.
Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em Ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Repita isso. Eu nasci de novo, nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. 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 Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que a igreja do Senhor esteja firme na presença do Senhor. Queridos,
Nós estamos continuando a obra. O corredor já está pronto aqui, todo o piso já está pronto. Nós vamos para o gabinete pastoral essa semana, o banheiro. E assim que terminar essa parte, a gente vai para o banheiro masculino e depois feminino, que é o maior. Então continue orando, continue contribuindo. Nós estamos com o alvo de completar essa parte de obra todinha, acabamento tudo, até dezembro. Então é nosso alvo, nosso projeto. Então estejam orando por isso. Deus seja glorificado na vida dessa igreja. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém? Lembrando que já retornamos aqui os estudos na quinta-feira e sexta-feira o culto de oração aqui também.